Graças a Deus, Senhor, amados irmãos, ciência de Deus para falar com cada um de vocês. Irmãos, venham aqui por meio desse vídeo, com essa tela interativa, para chamar realmente sua atenção e expor para vocês algo que Deus tocou no meu coração de fazer, tá bom? Eu venho oferecer para vocês que sentem necessidade de aprender um pouco mais com a palavra e querem aprender junto comigo, através da revelação que o Santo Espírito de Deus tem me passado. Eu quero colaborar para a vida de vocês, tá? Eu falo aqui em nome do Missão Resgate, 1 Coríntios 13, nosso grupo de missões, no qual tem embaixadores de Cristo, de diversas hierarquias eclesiásticas, porém todos são no mesmo nível embaixadores. O nosso principal objetivo é de levar a palavra do Senhor, o alimento do corpo, mas também, principalmente, o alimento da alma, cumprindo Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, indo direto ao ponto, Deus me entregou temas para estar fazendo, para estar gravando em lives no YouTube, no nosso grupo do Missão Resgate, a fim de ajudar pessoas que sentem necessidade de entender um pouco mais a palavra de Deus. E eu sou leitor da Bíblia desde os 12 anos, hoje tenho 29 anos, esse ano faço 30. Eu tenho ainda pouco conhecimento, acredito que quando eu estiver beirando meus 100 anos, a minha mente já vai ter esquecido de muita coisa. E nós vivemos e aprendemos a cada dia com Deus, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu quero ajudar vocês, tá? Principalmente os embaixadores de missão, e eu convido vocês a convidar mais pessoas. E se você tiver necessidade de aprender um pouco mais, tá? Não criticar, pessoal, aprender um pouco mais, à luz da palavra, sem heresias, mas fiel à palavra de Deus, eu estarei aqui para te ajudar. Eu vou explicar rapidamente um pouco acerca disso. Você que já chegou até aqui no vídeo, fica aí, seja fiel a Deus, vai até o fim, tá? Eu quero explicar um pouquinho para vocês, porque você merece explicação. Você vai precisar pagar por esse curso? De maneira nenhuma. De graça dá e de graça recebeis. Foi o que o nosso Senhor Jesus falou. Então logo eu não vou chamar de curso. O sentido literal da palavra curso significa ato ou efeito de correr. Eu vou chamar de percurso. Deus me revela a chamar de percurso. Por que percurso? Lembra que eu falei que eu também estou aprendendo? Então, percurso é o quê? A distância em que se pretende percorrer ou que foi percorrida. Ou seja, o caminho que nós estamos percorrendo. E por que falar de percurso? Porque lá em livros de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, estará escrito: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando a gente fala de percurso, nós falamos do caminho a seguir. E como nós vamos aprender juntos, Deus vai nos revelando cada dia mais coisas novas. Então nós estamos sujeitos a voltar atrás até mesmo de palavras, se não entrarmos em concordâncias, tendo humildade de aprender com os outros, mas por incumbência de Deus através da minha vida, eu passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para cada um de vocês. Se você está disposto a orar por esse propósito e a apoiar, eu te convido a fazer parte. Caso contrário, nem entre. É necessário ter muita coragem para fazer isso aqui. Colocar a cara a tapa não é para fins lucrativos, é para em prol ao reino dos céus e à obra de Deus. Porque hoje em dia estamos perdendo várias escolas dominicais. Na verdade, nem está tendo tanta escola dominical, muito menos se orando dentro de muitas igrejas, muito menos cultuando a Deus de uma maneira entregue. Nós temos essa dificuldade e eu me encaixo nisso, tá? Eu quero explicar duas palavras para vocês rapidamente, tá? A palavra logos é uma palavra de origem grega que significa palavra. A palavra rema é uma palavra de origem grega que significa palavra, porém em sentido voltando para a palavra de Deus. Quando eu falo de palavra logos, eu falo de uma palavra fiel à palavra, o contexto. E quando eu falo de palavra rema, eu falo de uma palavra revelada. Sabe quando você lê o livro de Gênesis e vê lá que Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus te revela que quando nós não aceitamos Jesus, nós somos sem formas e vazias também? Isso é uma revelação de Deus. Então esse percurso eu estarei montando para vocês, sempre estarei avisando nos stories, principalmente do Instagram, quando terá esse percurso, sempre pela manhã, no início da tarde. Sempre será, a princípio, às 10h30 da noite, fiel a não passar de 1 hora ou menos, tá? E o primeiro percurso que nós vamos fazer tem um tema: Percurso dos Reis. Eu irei falar de reis a reis, do início ao fim, até a escravatura do povo na Babilônia. Deus me revelou ensinar acerca desse tema, lendo o livro de Esdras, quando o rei Artaxerxes fala para Esdras tomar cuidado, ele sendo escriba, ensinar o povo acerca das leis. Eu quero te ajudar.
Então, irmãos, como eu estava falando, o tema desse percurso que nós vamos estudar é o percurso dos reis. Nós vamos falar de todos os reis da Bíblia, tá? Pela misericórdia de Deus Pai e revelação do seu rema. E quando eu falo de rema, pessoal, estou falando de uma palavra de origem grega, tá? Eu vou ler um textinho aqui para vocês entenderem. Olha, nós vamos falar desse percurso, né, desse tema, com base no rema. Está escrito assim: em português, logos, a palavra de origem grega, se traduz como palavra, e rema também. São dois termos que na verdade são distintos do original grego, logos e remas. Mas há uma diferença muito importante entre as duas palavras. Logos é a palavra transmitida de maneira coletiva, um ensinamento, uma doutrina, tal como ocorre discurso público ou pregação. É aquilo que Deus falou e foi registrado na Bíblia. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de logos de Deus, a gente está falando do sentido, a hermenêutica da Bíblia, fiel ao que está escrito na Bíblia. Então, eu vou passar o percurso para vocês, não vai ser engessado, não é uma crítica, mas eu também não tenho cacife para isso, mas não vai ser engessado na teologia formada já acerca dos reis. No ano tal, o rei andava com uma manta que não se fala na Bíblia, segundo historiadores. Não vai ser assim. Vai ser sim fiel à leitura, porém baseado nas revelações que Deus for me dando, trazendo também para a nossa vida. Tá bom? Então, Logos, para dar um exemplo, o Lucas capítulo 8, versículo 51, estará escrito assim: saiu o semeador a semear. Se eu for trocar a palavra semente, que significa palavra, eu vou falar semente é o Logos de Deus. Por exemplo, em João capítulo 23, está escrito assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Deus está falando assim, em grego se fosse, né? Se alguém me ama, guarda a minha Logos. E o rema, pessoal, que eu estou falando que vai ser baseado no nosso percurso, o formato, a técnica que a gente vai usar, que na verdade não é uma técnica, é uma revelação divina, é uma palavra transmitida com uma finalidade específica, uma sentença, um comando. É aquilo que Deus está falando conosco pessoalmente, tá? A palavra ardendo em nosso coração. É o poder de Deus atuando com um propósito específico. Vou dar um exemplo para vocês. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse contexto, quando Deus fala assim, de toda a palavra que procede da boca de Deus, eu posso trocar. Não falo logos, porque ele não está falando do sentido de palavra leitura, e sim de uma revelação. Então eu posso trocar assim, não só de pão viverá o homem, mas de todo rema, entendeu? Revelação, que sai da boca de Deus. Por exemplo, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela rema de Deus. Rema significa revelação de Deus, à luz da palavra, sem heresias, sem invenções, tá bom? Caiu também? Então, o percurso que eu tenho a dizer para vocês, minha filha tá brincando ali, tá uma bagunça, é esse, tá? Percurso dos reis. Iniciará hoje às 10h30 da noite. Espero por vocês. E ainda que não tenha ninguém, estarei lá online a partir das 10h30, tá bom? Para estar cumprindo o que Deus me revelou. Porque não é erro de produção, gente, erro de produção. Porque não é para que eu seja visto. Caso contrário, esse erro de edição não estava sendo gravado, tá? Deus abençoe, irmãos. Espero vocês 10h30 da noite.